Salvete carissimi! Hoje então daremos continuidade às nossas análises de alguns textos latinos. Já vimos duas fábulas, mas neste terceiro vídeo eu gostaria de lhes apresentar um texto de Virgílio, extraído do quarto livro da Eneida, que compõe um total de 12 livros. Eu selecionei os versos que se estendem de número 181 ao 188. Bem, neste trecho aqui, o Virgílio faz uma descrição muito interessante do que é o rumor, o boato, né? E quais os efeitos que ele tem em uma determinada, e o que ele causa em uma determinada população, em uma determinada sociedade. Então, vamos fazer eu farei aquela leitura em latim, né? E depois eu retomo analisando aí trecho por trecho. Então, vejamos. Monstrum horrendum ingens, cui quoti sunt corpore plumae, tot vigiles oculi subiter mirabile dictu, tot linguae, tot demora sonant, tot subrigit aures, nocte volat caeli medio terraeque per umbram, stridens nec dulci declinat lumina somno, luce sedet custos aut summi culmine tecti, turribus aut altis, et magnas sterita turbes, tam ficti pravique tenax commundia veri. Bom, talvez para quem não esteja muito acostumado, né? Esta foi uma leitura no latim, numa pronúncia reconstituída, né? Feita do latim para manter a fidelidade aí com a época em que o texto da Eneida foi escrito, quando a pronúncia aproximada era mais ou menos esta que eu utilizei para ler o texto. Pois bem, então, vamos proceder à análise latina do texto. Este fama est, que aparentemente está meio que perdido, meio que deslocado aqui, né? Ele não se encontra no texto original. Eu coloquei só para que a coisa não ficasse muito sem pé nem cabeça, né? Mas o contexto é da fama. Fama, em latim, significando boato, né? Significando falatório. Não a fama como um sucesso, né? Um reconhecimento por ter feito algo bem sucedido, né? Não nesse sentido. Bem, mas e aí, o que é a fama? Ou como ela é? Né? Como que o Virgílio a descreve? Então começa assim, né? Monstrum horrendum, ou seja, ela é um monstro horrível, um monstro terrível, horrendum, né? De aspecto repugnante, né? Horrendum. Horrendo em latim tem essa força de algo que tem assim, medonho, né? Então, monstrum horrendum, ingens, enorme, gigante, cui, ao qual, dativo de posse aqui, ó, ao qual, este quot, vocês vão ter que entender junto com com esses vários tot que aparece aqui, ó. É aquela expressão correlativa, tot e quot, tantos quantos, né? Tantos quantos, tantas quantas, e assim por diante. Então, aqui dentro há uma inversão, latim nós já vimos, adora inverter as coisas, mas é esta expressão correlativa, tantos quantos, tantos quantos. Então, olha só, cui, a qual, ou seja, a qual quem? Monstrum, né? A fama, dativo de posse, ao qual quantas são as penas, as plumas no corpo. Está faltando a preposição in aqui, mas por se tratar de poesia e o Virgílio tem uma preocupação com a métrica, né? É perfeitamente possível deixar este in subentendido. Então, ao monstro, esse monstro horrendo, ao qual quantas plumas existem, sunt, no corpo, in corpore, tantos. Agora vai ficar subentendido aqui o verbo esse, o verbo existir, né? O verbo esse é com sentido de existir. Tantos são, tantos há,
o que? Oculi, olhos despertos, vigiles, na pronúncia eclesiástica. Subter, embaixo. Embaixo do que? Destas plumas, né? Ou seja, o que o Virgílio está dizendo? O número de olhos o rumor, que o boato tem, é exatamente igual ao número de plumas, e estes olhos ficam embaixo destas plumas, né? De modo que eles conseguem ser discretos, né? Eles não estão expostos na parte externa do corpo do boato, da fama, mas eles estão ocultos sob as plumas, né? De maneira que não parece que eles estão observando, mas estão. E aí diz o Virgílio, mirabile dictu, uma expressão latina fixa, que significa algo assim, admirável de dizer, admirável de ser dito. Dictu aqui é um supino passivo, né? Então, algo jamais ali dos porões da gramática latina, mas mirabile dictu, né? Quer dizer, algo admirável de ser dito. O que mais que a fama tem? Tot linguae, tantas são as línguas. Totidem, tantas são as bocas que sonant, que produzem som, que falam, né? Tot subligit aures, tantas orelhas ela deixa em pé, ela põe em pé tantas orelhas. Ou seja, o mesmo número de plumas que a fama tem no corpo, este número é idêntico ao número de, aqui, né? Ao número de olhos vigilantes, olhos atentos que estão por baixo dessas plumas. O número, tanto é o número de línguas, idêntico, totidem, tantos idênticos, exatamente o mesmo número, exatamente a mesma quantidade de boca que produz som, de bocas que produzem som, que falam, e tantas são as orelhas que a fama deixa em pé. Ou seja, tudo no monstro é feito para captar os sinais externos, né? Para captar, ela não só para captar as informações que o ambiente dá, né? E ela faz essa captação como se fosse em 360 graus, né? Por todo o corpo dela, há orelhas, há olhos, há bocas, há línguas, enfim. E como a fama se comporta? Assim, ó, nocte, de noite, volat, ou melhor, volat, nocte volat, de noite ela voa. Voa aonde? Faltando um hino aqui de novo, assim como incorpore ali em cima. No meio do céu, celi medio, no meio do céu. E per umbram terra, né? Este que aqui, nós já sabemos que significa e, né? É o mesmo que e. Então ela voa no meio do céu e pela sombra da terra. Claro, porque o Virgílio está fazendo a descrição de como a fama se comporta nocte, de noite, aqui é o ablativo de tempo, né? Então de noite ela voa no meio do céu e pela sombra da terra, né? Tendo aquela visão de poeta, pela qual ele observa a noite como uma grande sombra da terra, né? Só que ela não voa em silêncio, stridens, né? Ou seja, fazendo barulho, né? Crepitando. Nec e não, nec declinat, ou seja, e não desvia os olhos, lumina, aqui poeticamente, né, as luzes, né, os poetas chamam os olhos de lumen, né, ou lumina no plural, é uma palavra neutra da terceira declinação, é uma forma poética de dizer os olhos. E a fama não declina, não desvia os olhos para o doce sono, né? Ou seja, ela não dorme, não desvia os olhos para o doce sono, ela não descansa, ela não dorme. O boato percorre
o tempo todo, todos os lugares, observando tudo. Muito bem, isso é de noite. E de dia? Luce, na luz, durante a luz, durante o dia, outra forma poética de dizer dia. O que a fama faz? Ela se senta, sedet. Então de dia ela aparentemente descansa, sedet, já não voa como durante a noite, no silêncio da noite, mas sedet, né? Claro, porque é à noite que costumava acontecer os banquetes, né? E o falatório e o burburinho era mais frequente à noite. As fofocas aconteciam, você falando uns falando dos outros durante a noite, né? Durante o dia, contudo, a fama também não cessa de observar tudo, mas descansa. De que maneira? Sedet, ela se senta, ela está sentada, custos, né? Subentende-se aqui, está sentada como se fosse um guarda, um vigilante, uma pessoa que inspeciona. Então, durante o dia, ela senta tal qual, não está escrito tal qual aqui no texto latino, mas a gente subentende. Na luz, durante o dia, ela se senta tal qual um vigia, né? Um guarda, um observador. E onde ela se senta? Ou no topo, culmine, aqui está faltando a preposição in, né? No topo do sumo teto, ou no topo do sumo teto, ou, onde ela se senta, no lugar de perfeita observação, ou nas torres altas, né? Ou seja, o que o vigílio quer dizer com isso? Segundo diz Sergius Honoratus, simplesmente o melhor comentarista de vigílio da antiguidade, né? Diz assim, que com isso o vigílio quer dizer que a fama, ela se senta durante o dia no topo do teto, querendo significar com isso que nas casas privadas, cuidando da vida privada, ou nas altas torres, em turbibus altis, ou seja, nos prédios públicos, né? Então, que durante o dia ela vigia tanto a vida privada quanto a vida pública, né? E o que faz a fama além disso? Ela territat, apavora, causa medo, né? Territat, aterroriza. O que? Magnas urbes, grandes cidades. Olha que bonito essa forma do latim compor, né? Separar quem atemoriza alguém, né? Então pede um acusativo aqui. Só que o que o latim faz? Ele separa o acusativo, as palavras são no acusativo, né? Mas separam no sentido de não deixam elas coladas entre si, não deixam elas conjuntas, reunidas uma ao lado da outra, mas basta uma análise simples, vocês podem perceber que, mesmo estando separadas na frase, essas palavras estão ligadas pela terminação de caso, ou seja, elas devem ser compreendidas juntas. Então, o que faz a fama? Territat, ou seja, atemoriza, apavora, aterroriza, né? Melhor ainda, aterroriza grandes cidades. Que mais? E o que é a fama? Né? Tenax, persistente, tenaz, né? Aquela que mantém, né? Então, persistente. Aqui mais um correlativo, tam quam, né? Ou seja, ela é persistente tanto do que é mentiroso, do que é falso, ficti, né? Do que é artificial, né? E do que é errado, perverso, pravi, né? Então ela é persistente, ela mantém tanto do falso, aqui está no genitivo singular, tanto do falso e do pravo ou do perverso, quanto ela é a mensageira do verdadeiro, do que é verdade. Então, na verdade, a fama, o rumor, o boato
ele é um monstro, né? É um monstro, como diz Virgílio, justamente por isso, porque ela mantém tanto o que é mentiroso e perverso, tanto o que é falso, artificial, criado, né? E perverso e errado, quanto ela é tanto uma mantenedora dessas coisas, quanto ela é mensageira do que é verdadeiro. Daí a descrição que Virgílio faz da fama, uma descrição bastante assustadora, né? Do boato, do rumor. Então, lerei mais uma vez em latim, em seguida farei a leitura com uma tradução aproximada. Monstrum horrendum ingens, cui quote sunt corpore plumae, tot vigiles oculi sub terra mirabile dictu, tot linguae, tot demora sonant, tot subrigit aures, nocte volat caeli medio terraeque per umbram stridens, nec dulci declinat lumina somno, luce sedet custos aut summi culmine tecti turribus aut altis, et magnas territa turbes, tam ficti pravique tenax cornuntia veri. Então, o rumor, o boato é um monstro terrível, ou melhor, um monstro horrível, enorme, ao qual tantas são as plumas no corpo, quanto são, ou melhor, ao qual quanto são as plumas no corpo, tanto são os olhos despertos por debaixo delas. Algo admirável de dizer. Tantas são as línguas, tantos em igual número são as bocas que falam, ou melhor, tantas bocas falam, tantas bocas produzem som, tantas orelhas ele, o boato, põe em pé, deixa em pé. Durante a noite, voa no meio do céu e pela sombra da terra faz barulho, faz rangidos. Nem desvia os olhos para o doce sono. Durante o dia, senta-se, tal qual vigia, ou no topo do sumo teto, ou nas altas torres, e apavora as grandes cidades. Ela é, ou melhor, ele é, o boato, numa tradução, mas fazendo adaptação do masculino para o português, ele é tanto insistente insistente no que é construído, no que é falso e errado, quanto mensageiro do que é verdadeiro. Pois bem, tá aí. Claro que nenhuma tradução conseguiria exprimir com a mesma exatidão do texto original, mas espero que vocês tenham conseguido ao menos ter uma visão mais, uma compreensão melhor do texto latino. Certo? Então, por hoje é só. Valete!